Pessoal, Jackson da Joinville Sob Medida. Uma das dúvidas que sempre surge na hora da gente fazer o projeto, da gente vender um roupeiro, uma cozinha ou qualquer móvel que seja, é a cor. Então, nós temos na marcenaria sempre aqueles mostruários pequenos. É possível já mostrar para o cliente, para ele ter uma noção como é que vai ficar o móvel, né? Existem cores mais claras, mais escuras, mas é sempre um pedaço pequeno. É sempre um pedacinho, um quadradinho de uns 5 por 5, às vezes um pouco maior. Então, o que a gente costuma fazer na Joinville Sob Medida? Quando a gente tem uma dúvida sobre qual cor escolher, eu costumo sugerir aos nossos clientes que a gente faça então uma visita em um dos nossos fornecedores, e é possível então, dentre todos os fabricantes aí, a gente escolher uma cor que o cliente goste mais, né? Às vezes você tem cores parecidas, mas com tonalidades, né, que num pedacinho pequeno a gente não consegue perceber exatamente qual é a diferença de um para o outro. E outra coisa, quando a gente escolhe através de um mostruário pequeno, imagine que isso aqui seja a lateral de um guarda-roupas, né? Aí você olha para uma amostra pequena e diz assim, não, essa cor ela é clarinha, eu acho que vai ficar bom. Mas aí quando a gente chega na casa do cliente com uma lateral de guarda-roupa montada, essa daqui ainda nem tem altura total, geralmente a lateral de roupeiro chega nos 2,50, 2,60, 2,70 de altura. E aí a gente chega com uma cor e o cliente, nossa, mas é essa cor que eu escolhi? Porque ele se surpreende, ele se assusta, né? Porque às vezes é uma cor que, poxa, mas eu achei que era mais claro. É geralmente o que acontece. Então, nós fazemos o trabalho de acompanhar o nosso cliente em um dos nossos fornecedores, para que então ele possa escolher a cor que mais agrada, né? A cor que mais é condizente com aquilo que ele espera. Então a gente tem aí uma variedade de fabricantes e de cores muito grande. É difícil a gente ter, para nós, dentro de uma marcenaria, montarmos alguma coisa dessas proporções aqui, tá? Porque, claro, é uma loja grande, né? Eles possuem estrutura para isso, espaço, principalmente espaço, né? Não tem como a gente também ter acesso a todas as cores, a pedaços tão grandes de todas as cores disponíveis hoje no mercado, tá? Uma coisa que acontece muito, que eu acho importante a gente comentar, é assim, existe, digamos, uma cor que chama a sua atenção lá no mostruário. Vamos usar como exemplo essa daqui, tá? É interessante a gente fazer um trabalho junto com o vendedor e perguntar quando é que essa cor foi lançada, está tendo saída, tá? Porque o que acontece com o MDF é a mesma coisa que acontece com piso. A gente compra piso para a casa inteira e não compra uma caixa extra, para ter uma sobrinha ali, caso, né, um dia quebre algum, a gente precise trocar. E aí a gente não tem essa sobra, né, essa peça ali de reposição para poder fazer essa troca, e aí a gente vai novamente procurar por esse piso e ele não existe mais. Da mesma forma acontece com o MDF, é muito comum. Eles lançam uma cor, principalmente essas cores assim, ó, tá? É uma cor diferente, uma cor que não tem tanta saída quanto uma cor mais tradicional. É uma cor muito bonita, concordo, mas a gente tem que tomar o cuidado de que, se você for fazer móveis para tua casa utilizando uma cor assim, já é interessante fazer tudo de uma vez, tá? A marcenaria vai te dizer assim, olha, faz tudo de uma vez, se esforça um pouquinho, né, para a gente conseguir fazer tudo, porque o que acontece? É uma cor que pode ser que ela não venda tanto quanto o esperado, e aí eles tiram de linha, né? Ela entra em descontinuidade, digamos assim, ela não é mais fabricada. Então você vai ter, imagina que você vai fazer os móveis da tua cozinha. Então primeiro você vai fazer os balcões, espera um pouco e aí você resolve fazer a parte de cima dos armários. Só que para tua surpresa depois não existe mais essa cor. É chato, né? É bem ruim. Então a gente sempre instrui o nosso cliente a fazer isso de uma vez só, né? Pelo menos no mesmo ambiente. Se a gente estiver falando de cozinha e quem sabe uma sala de jantar, é possível então a gente usar uma outra cor, ou para harmonizar ou para fazer um contraste, mas a recomendação sempre é a gente trabalhar com uma cor que tenha continuidade. A gente tem aí algumas cores
que já são um pouco conhecidas, né? Já são os coringas aí. Por exemplo, o Siliege, tá? O Siliege é uma cor que me falha a memória agora, não sei quando que foi lançado, mas é uma cor que está no mercado já há muitos anos, tá? E é uma cor bastante aceita, tá, pelos nossos clientes aí, não só da Joinville Sob Medida, mas creio que das outras marcenarias também. Esse aqui e o Ameixa Negra, tá? Tem diversos aqui agora, eu teria que procurar ele aí, mas ele é um marronzinho amadeirado, tá? Muito. Ameixa Negra, tá aqui ele, ó. Esse casalzinho aqui a gente já fez algum projeto com ele. Já fizemos aí, vou puxar o Siliege aqui pra fora, vamos ver se eu acho ele de novo aqui. Agora ele me fugiu aqui, Siliege, tá aqui, ó. Tá? Vou tentar mostrar pra vocês aí. Então olha só como a gente tem uma impressão diferente, né? Do que simplesmente olhar para um mostruário com peças pequenas, com um quadradinho que dá 5 por 5. E aqui a gente vê a peça por inteiro. A gente puxa as duas para fora e aí a gente explica para o nosso cliente assim, olha, as portas a gente vai fazer com o Siliege, que é essa cor mais clara, os tamponamentos, que são aquele engrosso ao redor dos módulos, né, a gente vai fazer com o Ameixa Negra. Então é fácil a gente ter aqui fazer uma composição. Ó, a gente olha para um, para outro. A luz influencia bastante. É uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, como é que é a iluminação na tua casa. Você tem uma iluminação bacana, ela é clara, é uma iluminação quente, fria, porque a incidência da luz em cima da MDF faz a gente muda a percepção da tonalidade dele. Aqui a gente tem uma ideia de que ele é claro, mas com um pouco de sombra, isso já muda. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. São os pontos de iluminação que vão incidir sobre esse MDF. Lembrando que, sugestão nossa, né? Não só nossa, mas de arquitetos, decoradores, profissionais aí que trabalham com design de interiores, cores claras, elas ampliam o ambiente. Então se a gente for buscar, por exemplo, olha, eu quero fazer minha cozinha aqui com esse material aqui, inteira, uma cor só, num espaço pequeno, olha só, você vai se sentir sufocado lá dentro. Agora, se nós fizermos com uma cor como essa daqui, ela clareia o ambiente. O volume de móveis é o mesmo, mas mudar a cor faz toda a diferença. Quando o espaço é pequeno, nossa sugestão é usar sempre uma cor clara. Ou se tiver que trabalhar com duas cores, que tal a gente trabalhar assim, ó? Usamos, por exemplo, 80% de uma cor clara e 20% de uma cor escura. A gente faz uma composição utilizando alguns elementos de uma cor mais escura e a maior parte do projeto então a gente faz com uma cor clara. Eu sempre gosto de comentar com os meus clientes a respeito de qualidade de material. Aqui a gente tem, vocês podem observar como tem cores, né? Eu não sei quantas tem, mas eu acredito que passe de 200, 250 cores aí. A minha estimativa é essa. Mas o que acontece? O cliente me pergunta assim, Jackson, qual você escolheria? Tá? E eu parto muito do princípio, são duas coisas que me fazem tomar uma decisão, que é a qualidade, em primeiro lugar a qualidade de um MDF, e em segundo lugar a cor, claro, né? Então, quando a gente fala de qualidade de MDF, dessas marcas que eu mostrei para vocês, gente, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, não estou ganhando um centavo para fazer isso, são questões, né, que os meus clientes me perguntam e a gente tem obrigação de responder. Alguns marceneiros podem não concordar comigo, alguns vendedores vão dizer que eu estou contando história, mas eu conto para vocês, na verdade, a minha percepção de marceneiro, trabalhando dentro da marcenaria, pegando material para manusear, né? Diferente do cliente que só recebe o móvel pronto na sua casa e vai interagir com ele abrindo uma porta, abrindo uma gaveta. A gente não, a gente corta esse material, depois que corta, a gente descobre que algumas marcas, esse material ele é mais mole do que outros. Em algumas marcas a melamina ela parece que não está tão fixada no MDF quanto deveria. Melamina que eu digo é esse aqui, ó. O MDF ele tem uma melamina, que é essa textura. O que a gente chama de cor, na verdade, é a melamina. Ela é um material
plástico, resina, isso é aplicado já lá na fábrica, então o MDF ele ganha essa cor aqui, tá? Cada chapa tem uma melamina diferente, uma textura, né, um padrão de cores, mas isso aqui na verdade é um material aplicado em cima do MDF. O que interessa para nós marceneiros é a composição. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o topo do MDF cru, assim é o MDF por dentro. E isso aqui é a melamina. Vocês podem observar que é uma camada bem fina, mas extremamente dura. Quando a gente corta isso na serra, o que acontece? As marcas boas, e claro, utilizando-se de uma serra boa, né, ela vai fazer um corte limpo, perfeito. Algumas marcas, eu não vou citar quais, né, isso a gente tem que discutir pessoalmente. Eu tenho a minha opinião, mas em vídeo aqui eu não posso falar isso. Até mesmo porque é complicado, né? Você faz propaganda para um e fala mal de outro, então isso pode gerar um comentário negativo. A gente não quer isso, né? Eu só quero alertar os meus clientes de que existe diferença de qualidade. Então, quando você pega um material, por exemplo, você vai fazer esse corte aqui, ó, tá? Você observa aqui, eu vou chegar bem pertinho aqui, ó, tá? Ó, é um corte perfeito, ele não tem aqueles dentinhos, ele não tem falha. Aqui dificilmente a gente vai encontrar um para eu poder mostrar para vocês, tá? Aqui do lado tá certinho, mas quando a gente corta um material de qualidade um pouco mais inferior lá na serra, isso aqui fica cheio de dentinhos. Essa melamina, a serra ela arranca isso aqui, ó, e pra gente corrigir isso aqui só com uma plana. Então é um serviço em dobro que a gente tem que fazer e ainda não é garantido, porque depois quando a gente for aplicar essa fita de borda aqui, ó, em cima, no topo, isso aqui vai ficar cheio de dentinho, vai ficar parecendo falhas, né? Isso assim não é só problema da serra. A serra é mal afiado, a serra suja pode provocar isso, mas geralmente é a melamina, é a qualidade do MDF que faz isso. Aí você vai me perguntar assim, Jackson, mas é só então a melamina, é só isso que eu preciso me preocupar? Não. Existem marcas aqui, como eu disse, eu não posso citá-las, né? Mas que quando a gente pega uma chapa inteira dessa, que mede 2,75 por 1,84, e quando a gente levanta um dos lados dela, a chapa ela faz assim, ó, ela parece um lençol esticado. Então a gente orienta o nosso cliente a optar aí por uma marca um pouco melhor, tá? Isso eu escolhi trabalhar com algumas daqui, não com outras. Se o cliente me pedir, olha, eu quero essa cor, eu quero que você faça com esse fabricante, ok, mas eu sempre oriento a buscar por uma cor dentre aquelas marcas que eu sei que não vai dar problema, tá? E o mais interessante é que assim, todas essas cores que eu mostrei para vocês aqui não é padronizado. Por exemplo, a chapa de 15 milímetros custa R$200. Não, tem marcas que vão te cobrar 175, outras vão te cobrar 190, 200, 210, 230, 250 e por aí vai, né? Essas cores da Duratex aqui com alto brilho, essas costumam custar bem mais, tá? São cores assim mais difíceis de trabalhar, eu diria. Mas aqui a gente tem o preto, alto brilho. Um lado é brilho, o outro lado é fosco, tá? Então se a gente for querer fazer às vezes um painel, alguma coisa dos dois lados, você tem que dobrar a quantidade para que fique brilhoso dos dois lados, né? Aqui o branco, diamante, alto brilho. Não tenho informação de cabeça dos valores aqui, mas creio que são as peças mais caras hoje da loja, tá? Esse alto brilho aqui, ele realmente tem um preço diferenciado. A gente tem várias cores aqui para mostrar para vocês. Gente, eu faço esses vídeos assim para comentar sobre materiais, sobre as opções que nós temos hoje aí, porque o preço muda bastante. Então isso significa que mudar o preço de uma cor para outra reflete em alteração no orçamento, tá? Uma coisa que a gente mostra muito, que a gente enfatiza, é a questão da textura, do sentido do veio, tá? Então, por exemplo, nós vamos fazer um guarda-roupa com essa cor aqui. Vocês observem que ela tem um sentido, né? O veio da madeira corre assim.
eu consigo um aproveitamento muito melhor da chapa quando ela é sólida, quando a cor é sólida. Então isso significa o quê? Que eu posso cortar a chapa tanto de comprido quanto de largo. Não vai interferir, porque a textura é a mesma. Aqui eu já não posso cortar, por exemplo, uma frente de gaveta em pé e outra deitada, né, por questão de aproveitamento. Usar um material assim, às vezes me obriga, então, a trabalhar com uma chapa a mais, uma chapa de margem de segurança, tá? Eu preciso incluir isso no meu orçamento, porque se eu fosse usar um material de cor sólida, talvez eu conseguisse usar, digamos, 2 chapas no projeto. Porém, se eu tiver que respeitar esse veio da madeira, eu vou ter que então trabalhar com uma chapa a mais. Vai sobrar mais retalho, mas para que eu consiga tirar todas as peças no mesmo sentido, é necessário às vezes a gente trabalhar com uma chapa a mais. Tá certo? Nós trabalhamos aqui com MDFs de 6, 15 e 18 milímetros. O 15 milímetros eu costumo não trabalhar, tá? Fica muito pesado, né? Eu acho que com o 15 engrossado para 30, 2 vezes 15, eu consigo o mesmo resultado, fica muito bom também. E os retalhos de uma peça de 15 dificilmente eu vou aproveitar em outro projeto. Eu não vou conseguir pegar um pedaço que sobrou e fazer um outro móvel com isso, né? Então eu me acostumei a trabalhar sempre com ou 18 milímetros ou com o 15 milímetros, né? Dependendo do que o cliente pede. O 18 é um pouco mais caro do que o 15, tem cliente que exige, eles querem com 18, a gente atende sempre o que o cliente quer. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mesmo fazer esse vídeo para mostrar para vocês aí detalhes, né, do MDF, coisas que às vezes a gente só olha a cor e pensa que é tudo igual. Não é, existe diferença na composição do MDF. Uns são apenas de pinos, outros já são com fibra de eucalipto, o que deixa ele mais duro, mais resistente. Mas como eu disse, eu não posso citar quais são as melhores e quais não são as melhores, porque isso a gente pode responder depois, por isso, baseado em uma opinião. É uma opinião de alguém que trabalha com marcenaria já há muitos e muitos anos, mas a gente não quer se comprometer com isso, né? Então, pessoalmente, claro que a gente informa, né, alerta os nossos clientes a respeito disso, mas aqui no vídeo é mais para vocês então terem uma noção de como é que é essa questão do MDF, o que é que a gente consegue oferecer para os nossos clientes aí. Tá certo? Obrigado, pessoal. Jackson da Joinville sob medida. Bom dia a todos.